Boa noite, queridos irmãos. É uma bênção para mim estar aqui para compartilhar conteúdo da revelação de Deus na sua palavra. Os nossos cultos de quinta-feira são cultos de estudo bíblico e oração. Eu fui pastor de uma igreja onde nós tínhamos na quarta-feira oração, quinta-feira estudo bíblico. Então, um dia para culto de oração, outro dia para culto de doutrina, chamado culto de doutrina. E nós fazíamos isso um dia, um culto só para oração, só para orar em grupos, orar de joelhos, orar separados e ouvir os problemas. E tinha um culto só para estudo da palavra de Deus. Alguns irmãos gostavam muito. E alguns vinham às quartas-feiras e vinham às quintas. Para o culto de oração, só para oração, e estudo bíblico, só para estudo bíblico. Nós tínhamos um irmão lá que ele fazia um curso de seminário, ele frequentava o seminário. Matérias avulsas, né? Não é um curso de bacharel. Ele ia lá no seminário e ele aprendia. E ele falou para mim: pastor, eu não preciso mais ir ao seminário. Os nossos cultos aqui de doutrina estão me suprindo daquilo que eu estava esperando aprender lá. Então é a oportunidade de aprender e a oportunidade de compartilhar o conhecimento. Eu separei hoje uma meditação, os irmãos têm a folha aí na sua mão, sobre o capítulo 4 do livro de Provérbios. Não vamos estudar o capítulo todo, mas vamos analisar o conteúdo do capítulo 4, de versículos de 14 a 27. São lições, diríamos assim, instruções paternais. Esse capítulo pressupõe um pai que tem um filho jovem e esse pai está ensinando o filho como se comportar. É tarefa do pai. O pai é uma figura primordial da existência dos seres humanos. O pai, ele não é apenas um ser humano de carne e osso, mas também a fonte das normas. É do pai que a criança recebe a lei. Todo ser humano precisa de duas coisas: o gozo, que é o bem-estar, e isso é a tarefa principal da mãe. Quando a criança vem ao mundo, o bem-estar dessa criança, o gozo, o conforto, vem da mãe. A partir do colo, a partir do seio, a partir da amamentação. Mas a adaptação ao mundo é uma outra tarefa que não é exatamente a tarefa da mãe. Por isso que diz assim: a mãe é o lugar do gozo, o pai é o lugar da lei. Então, todo ser humano ajustado, ele sabe equilibrar o gozo e a lei. Ele sabe equilibrar. Por exemplo, eu gosto de dirigir o meu carro com boa velocidade. Isso me dá gozo, dá prazer. A lei diz que eu devo dirigir o meu automóvel a uma velocidade de 60 km por hora. Isso é a lei. O gozo é eu andar a 80, andar a 90, 100, 120. Isso é o gozo, a vontade, o desejo de gozar aquela experiência de alta velocidade. Mas a lei diz que a velocidade é 60. E há uma frase que a gente costumava dizer muito antigamente, né? A lei limita o gozo.
Andar a 100 quilômetros é o gozo, que a gente gosta. A lei limita isso. Então, a tarefa do pai é ajudar o filho a se ajustar à lei. A lei, a função da lei é permitir e proibir. Se houver só o cuidado, o carinho, a comida, o agasalho, e não houver proibições, não houver normas, então o ser cresce desajustado. Então é permissão e proibição. Isso faz parte da natureza humana, né? Hoje, ultimamente tem se falado muito do ser humano como um ser moral, ou seja, um ser capaz de entender que alguma coisa pode fazer, outra não pode fazer. Esse é o princípio da moral, é esse. Que o ser humano é capaz de entender que alguma coisa pode fazer, outra coisa não pode fazer. O gozo e a lei. E é a tarefa do pai ajudar o jovem a assimilar a lei. Por quê? Ele não pode viver sem alegria, ele não pode viver sem diversão, ele não pode viver sem prazer, ele não pode viver sem afeto. O jovem precisa de namorar, tudo isso faz parte do gozo. Mas há normas, há proibições. Então, o gozo e a lei. E encontramos no livro de Provérbios muito disso. Uma figura paterna que admite que a pessoa tenha alegria, tenha prazer, tenha satisfações, e ao mesmo tempo a lei que limita esse gozo. Outro dia eu mostrei daquele homem. Tomou uma bebida. Tudo bem, é gostoso. Tomou um guaraná, tomou um champanhe, tomou alguma coisa. Certo? Dá prazer. Mas, com o passar do tempo, ele pode ter uma hepatite, uma cirrose hepática. Eu tinha colegas no meu tempo de juventude, de infância, que morreram. Eu falava com meu irmão também já morreu. Mas quando ele estava vivo, eu conversava muito com ele sobre os nossos amigos, da juventude, nossos amigos adolescentes. E eu perguntava um por um, ele falava, morreu. As pessoas tinham morrido ou estavam presas ou tinham sido assassinadas. Então, quando se viola a lei, a vida fica prejudicada. Então, o que a gente vê aqui é que, no livro de Provérbios, muitas vezes fala assim, fica alegre, o escritor de Provérbios fala, fica alegre, goza da vida, se você tem uma mulher, ama essa mulher, desfruta da vida conjugal. Quer dizer, o mestre, o pai, permite ao filho. Uma bicicleta, anda, vai. E o pai está lá ensinando o menino a andar de bicicleta, ele acha aquilo gostoso, leva o menino para a praia, leva para ver o futebol lá no campo no estádio de São Paulo, e assim, fornecendo o bem-estar e os limites. Bem-estar e os limites. Então, o capítulo 4 de Provérbios é uma dessas situações em que um pai chama o filho para mostrar os limites. Alguém fala assim, mas existe o Código Penal, existe o Código Civil, existe o Código de Trânsito, existe a lei institucionalizada. Mas o filho, a criança, o adolescente não tem contato com essa lei, não tem alcance com essa lei. Então, o pai é o representante da lei. E aqui nós temos o pregador, aquele que está falando, ele representa uma figura paterna, mostrando a lei que limita o gozo. Há gozos que são ruins para a sobrevivência do ser humano. Então, esse gozo, todo gozo que coloca o ser humano em risco de morrer, esse gozo tem que ser limitado. A alta velocidade coloca as pessoas em risco. Então, o gozo da alta velocidade tem que ser limitado. Outro dia eu estava na Uber e passou um homem numa moto fazendo muito barulho. Aquele barulhão ensurdecedor. Aí eu perguntei ao motorista, isso é o barulho da moto? É ele que quer fazer isso? Ele disse, não, isso não é da moto, é ele que coloca a moto para fazer esse barulho. Ele está além.
Ele tá perturbado e perturbador. Porque há um limite de barulho. Para ele mesmo. Para a própria saúde dele. O barulho não faz mal só para o ouvido, faz mal para uma série de órgãos. Mas ele está além. Ele passou do limiar. Ele está ali onde ele é danificado. Ou que bebe, ou que usa. Agora eu ouvi outro dia, tive que atender um moço, que é um homem que tem mais de 40 anos, mas usa cocaína desde os 14. Agora ele não sabe mais a realidade, ele perdeu, está psicótico. Para ele imagina que o filho dele não é dele, que a casa dele não é a casa, aquela casa não é dele. Ele olha para o chefe no trabalho, acha que o chefe vai matá-lo. Ele vê o chefe está lá no computador, ele olha para o chefe, acha que o chefe está com a faca para matar ele. Quer dizer, práticas que danificaram a estrutura dele, estrutura mental. Pois bem, nós vamos analisar 5 lições sobre essa questão. Primeiro, nos versículos de 14 a 17. Tá? Capítulo 14, capítulo 4, se você tem sua Bíblia, pode abrir. Capítulo 4, primeiro de 14 a 17. Evitando a influência dos ímpios. Evitando as influências dos ímpios. A maior parte das coisas que nós fazemos e a maior parte dos nossos comportamentos são passados de outros para nós. Nossos hábitos de vestir, nossos hábitos de falar. Você vê uma pessoa falando gíria, ele não inventou a gíria. Um inventou. E milhões vão falar aquela gíria. Então, a influência, o nosso comportamento está muito ligado à influência das outras pessoas sobre nós, o impacto das pessoas sobre nós. Eu falei uma vez aqui, quando uma criança usa droga, se ele tem 12 anos, não foi um de 9 que fez usar droga, foi um de 15. Quando o adolescente começa a saltar com 12 anos, foi um de 18 que levou aquilo. Há sempre um que tem uma ascensão, um certo poder, e leva a pessoa a vários tipos de conduta. Você pode, na minha turma, no 2º grau, havia alguns alunos que queriam muito fazer faculdade. E tinha alunos que queriam muito fazer medicina ou engenharia. Então, nós nos influenciávamos. Aquele aluno queria tanto fazer medicina que eu acabava querendo fazer também. Aquele aluno queria tanto tirar boa nota que eu acabava querendo tirar uma boa nota também. Então, era a cópia do outro. Meu pai trabalhava tanto e gostava tanto de trabalhar que eu também queria trabalhar tanto, queria também gostar de trabalhar. Agora, se meu pai fosse bêbado de bar, eu ia também querer fazer o que ele fazia. Então, no mundo assim, há um mecanismo de conduta copiada, comportamento que os outros fazem. Então, aqui diz que temos de evitar a influência do mal. O versículo diz assim: não entres na vereda dos ímpios. A palavra vereda é mais traduzida muitas vezes caminho. Vereda é um caminho estreito, né? Porque no tempo antigo não havia grandes avenidas. Então chamava de vereda. Então a vereda aqui representa o modo de viver, o caminho. O halakha, que os mestres, os judeus ensinavam, o halakha é a opção pelo comportamento daquela pessoa na sua vida. O halakha é o caminho que cada um tem que seguir, como se comporta. Se eu sou briguento, é o meu caminho. Se eu sou mentiroso, é o meu caminho. Se eu sou cruel com alguém, é o meu caminho. Se eu desrespeito meu pai, é o meu caminho. O caminho é a sequência dos comportamentos. Aí aqui diz assim, para não entrar na vereda dos ímpios.
nem andar pelo caminho dos maus. É a mesma coisa com duas frases diferentes. Evita-o, não passes por eles. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Você sabe que uma vez tinha uma entrevista de um homem que faz, um jovem, né? Que brigava, ele ia para o estádio para brigar. Ele já ia preparado, levava um pau escondido, um porrete escondido, alguma coisa, porque ele ia para brigar. E se depois do jogo não tivesse aquela briga, ele ia para casa triste. O prazer, porque ele queria, não importava qual era o resultado do jogo. Não importava, ele queria machucar alguém. Então, aqui diz assim, que o ímpio é assim, ele não fica feliz se não fizer aquilo que é errado. É por isso que a pessoa destrói uma coisa, quebra um telefone, quebra a porta de um banco, quebra aqui, quebra ali. É um impulso para fazer aquilo. Então, por essa razão, aquele que é enquadrado com esse comportamento, por essa razão, ele tem que ser evitado. Tem que ser evitado. A gente precisa ver o que a pessoa faz, saber quais são as consequências daquele viver. Muitas vezes, nós tratamos lá em Carapicuíba, fizemos um trabalho com alcoólatra. Trabalhamos lá, quantos anos, Iracema? 15 anos, 20 anos. Nesse período, nós acompanhamos muitos alcoólatras e viciados lá. Fizemos pesquisas sobre isso, publicamos trabalhos sobre o problema da dependência. E o que a gente via é que aquelas pessoas, elas eram... Nós fizemos um estudo, depois de 10 anos fomos procurá-los. Morreram. Tinham morrido. Ou estavam doentes, colocados para fora pelos filhos, pela esposa. Perderam os empregos. A empresa não tolera que o funcionário chegue lá alcoolizado. Ele é demitido por justa causa. Então, o provérbio, o livro de Provérbios diz que nós precisamos escolher a quem imitar. Esse é o grande desafio na vida. Eu vou ser parecido com quem? Com quem que eu vou ser parecido? Então, nós precisamos ter contato com pessoas que têm um comportamento coerente com a necessidade humana. Porque o ser humano precisa de ter um comportamento que permita a ele viver. A gente fala assim, as estatísticas dizem, muitos jovens são mortos, no Brasil morrem muitos jovens, morrem muitos negros, morre gente da classe baixa. Mas eles morrem por causa da maneira pela qual eles se comportam. Não importa a classe. De vez em quando a gente ouve aí que lê nos noticiários, uma figura enorme, uma figura grande, um ator, alguém poderoso, milionário, aparece morto. Porque está no caminho errado. Está no caminho adequado. Então, é tarefa do ser humano escolher a quem vai imitar. Os pais têm que se preocupar com os filhos. Com quem você anda? Quem são suas companhias? Porque isso determina o futuro de uma pessoa. As companhias. E é isso que o escritor diz aqui. As companhias determinam o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Eu e Iracema fizemos cursinho juntos. Passamos para a Universidade Federal. Estávamos casados, tínhamos filhos. Daquele cursinho, Iracema, só você e eu passamos. Por quê? Havia um grupo na classe que perturbavam a aula,
E de vez em quando chamavam os colegas para ir beber cerveja, ou chamavam para ir para ver um filme. Às vezes a sala ficava vazia, daí a pouco você descobria que saiu um grupo, porque alguém induziu-os a ir para o cinema. Foram para o cinema e perderam a aula de física na matemática. Não passaram. Só passamos nós dois. Por que eles não passaram? Porque não seguiram um bom trilho, um bom caminho. E se a pessoa chega ao caminho errado, imitando alguém que tem o caminho errado, essa pessoa vai ter problemas. E o pai que está aconselhando quer que seu filho se dê bem. O segundo argumento, ou a segunda análise é que, o item 2, o justo e o ímpio no tempo. Uma pessoa tem que ser analisada ao longo do tempo em que ela vive. Aí aqui ele vai falar sobre, vai fazer essa comparação, o que anda no caminho certo e o que faz o caminho errado. Aí ele diz assim, versículos 18 e 19. Olha bem. Mas a vereda... Não, né? Começa onde? Né? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. A vida, viver, é caminhar. Então, o escritor analisa o comportamento de uma pessoa, o decorrer da vida de uma pessoa como um caminho. Aliás, é o que eu falei no início. Para os mestres de Deus, era muito importante o conceito do caminho. O caminho é que faz viver ou que faz morrer. O caminho é um modo de se comportar. Esse morreu por causa de um comportamento. Esse perdeu o emprego por causa de outro comportamento. Esse rompeu o casamento, divorciou por causa do comportamento. Aí aqui diz assim, 2 caminhos. E esses caminhos, como é que eles são vistos no decorrer do tempo? Aí ele fala que o caminho do ímpio é como a escuridão. Vamos imaginar uma pessoa que sai e está escuro. Ela tem dificuldade. O ímpio está no escuro. O escuro significa não enxergar o que é correto e o que é certo. Quando a Bíblia diz que ao Cristo, ao vir ao mundo, trouxe uma grande luz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, a luz do Cristo, que todo mundo viu. Aqui está dizendo que o Evangelho traz um caminho que você pode trilhar e seguir. Então, o ímpio, ou o outro que segue o ímpio, né? Porque nem todo mundo que faz o errado é uma pessoa má. Ela está, muitas das vezes, ela está sendo seduzida, ela está imitando. Então, o caminho dele, vai assim, a vida dele vai se tornando cada vez mais tenebrosa. Ele vai andando, e vai mais escuro, cada vez ele enxerga menos, cada vez ele tropeça mais, não enxerga, e vai. Então, no decorrer do tempo, é isso que acontece. É como uma pessoa que está, o ímpio, né, o perverso, o errado, ele caminha no escuro. Caminhando no escuro, ele corre muitos riscos. Porque não vê por onde anda, ele não analisa o que tem que fazer. Aí fala do outro, né? A vereda do justo. Então, tem a vereda do ímpio, que vai ficando cada dia mais escuro, cada momento mais escuro. Um abismo chama outro abismo, lá diz lá, que aquele que é limpo se limpa mais, o que é sujo
fica mais sujo ainda. Né? Tem essas coisas na Bíblia, né? Então, isso é o que acontece. O caminho está escuro e vai ficando mais escuro. O outro tem um outro caminho. São caminhos diferentes, comportamentos diferentes. A pessoa perversa, ímpia, ela não tem o mesmo comportamento da pessoa que é justa no caminho de Deus. Os caminhos são diferentes. O caminho aqui é a vida, o modo de viver. Daí essa pessoa, ela vai caminhando e o caminho vai ficando mais claro. Quanto mais ela caminha, mais ela enxerga. Quanto mais ela caminha, mais ela percebe a verdade e o erro. Quanto mais ela caminha, mais ela aprende a cuidar, a lidar com as pessoas. Então, esse é o caminho. Quando eu era criança um dia, eu devia ter uns 9 anos, o meu pai falou assim, Lico, esse era o meu sobrenome, Lico, amanhã a gente vai sair cedo. E ele me acordou às 3 horas da manhã. Ele disse, nós vamos buscar umas ferramentas. Lá o Ministério da Agricultura dava as ferramentas, uma ferramenta. Simples. E era um percurso de 3 horas a pé e não tinha ônibus. O primeiro ônibus que tinha era voltando. Então nós tínhamos que chegar lá, tínhamos que ir a pé, até chegar lá no local onde iam dar as ferramentas, pegar as ferramentas, esperar o primeiro ônibus que vinha. Porque na hora que a gente precisava chegar lá, não tinha ônibus indo. A gente tinha que chegar lá, pegar as ferramentas e ir para o ponto do ônibus e esperar a hora que o ônibus vinha. O que aconteceu? Eu não esqueço, nunca mais esqueço. Quando nós saímos, 3 horas da manhã, estava tudo escuro. A gente não chegava a nada. A gente não enxergava as árvores, não enxergava os animais, porque lá era roça, né? Animais atravessavam na rua, na estrada. Quando a gente estava dando de cara com uma vaca por causa da escuridão, a gente não sabia. Dando de cara com um cavalo, tropeçando num buraco, caindo. Mas a cada instante ficava mais claro. Daí a pouco a gente estava vendo os buracos. Daí a pouco a gente estava vendo a vaca na nossa frente. Daí a pouco a gente estava ouvindo os passarinhos cantando. Daí a pouco a gente começava a ver o clarão do sol. Aí clareava. Aí clareava tudo. Aí não tinha escuridão, era tudo claro. Então, o escritor diz assim, o caminho do justo é como a luz da aurora, que quanto mais vai passando o tempo, mais claro fica. Então, com o passar dos anos, nós aprendemos que a sensatez, a tolerância, aprendemos a cuidar da nossa saúde, aprendemos a tratar melhor a esposa, aprendemos a ser generosos. Com o passar dos anos, eu passei a me preocupar mais com as pessoas. Eu vi um mendigo na rua, era um mendigo, pronto, vai embora. Hoje não, hoje meu coração se toca em relação àquele mendigo. E é assim que eu me senti. Então, naquele dia, nós saímos às 3 horas da manhã, na maior escuridão. Mas veio a luz da aurora. Clareou, clareou, clareou. Cada dia, a gente acerta mais. Porque a escuridão implica na possibilidade de errar. A gente erra porque está no escuro. Mas, se a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, vai clareando cada vez mais. Aí, num dado momento, você olha, você já vê um passarinho, já vê uma rolinha. Antes você não via por causa da escuridão. Então a gente passa a ver tudo o que é possível ver. Mas porque o nosso caminho foi escolhido, o caminho do justo.
eu me lembro disso com muita emoção, porque meu pai gostava muito de café. Ele era usuário de café. Quando ele acordava, de manhã, a primeira coisa era o café. E nós acordamos 3 horas da manhã, a gente não tinha tomado café. Conforme o dia foi amanhecendo, chegou mais ou menos 6 horas, 5h30, 6 horas. Começou a clarear. Aí meu pai falou, não aguento mais de voltar a tomar café, preciso tomar café. Aí nós vimos uma casa, estava saindo fumaça da chaminé. Meu pai falou, já estão fazendo café ali. Olha a fumaça. Aí bateu na porta. Ô moço. A gente está andando desde 3 horas da manhã, eu estou precisando muito de um café. Entra, a mulher está acabando de fazer o café. Aí a gente sentou lá e ele trouxe aquele café, né, que a mulher acabava de fazer. Sabe aquele café da roça, né? Que era forte. Né? Aí nós tomamos o café e, quer dizer, no caminho do justo até café tem, né? Café quentinho, nós fomos embora. Nós andamos mais de 40 minutos até chegar lá na instituição, e nós pegamos as ferramentas e nós fomos embora. Eu não tinha refletido, é possível que eu já conhecesse essa passagem, porque eu li a Bíblia com a minha mãe. Mas depois essa passagem passou a ter um sentido especial. É minha passagem, passou comigo. Se passou comigo. Vereda escura, vai clareando, até clarear tudo e você não tropeçar mais. Isso é maravilhoso. Eu falei o justo e o ímpio no tempo. O item 3. As palavras da sabedoria produzem vida e saúde. Isso é fundamental. A nossa vida e a nossa saúde depende da forma como nós nos comunicamos. Aqui fala o versículo 23, leia para mim, quem está perto? Pode? 20 e 21, eu pulei, né? Então fala. 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Isso é. Nós sabemos que a saúde de uma pessoa está muito relacionada ao seu comportamento. Sabemos disso. E esse comportamento depende de como nós recebemos as influências e como nós influenciamos. Aqui então fala da maneira como as coisas externas nos influenciam. Aqui ele propõe controle da compreensão, o esforço para entender o que se passa, o controle das emoções, raiva, ira, ódio, medo, isso tem que ser controlado. E decisões. Porque fala de guardar o coração. O coração, naquele contexto, consistia de compreensão, a capacidade intelectual, a emoção, o sentimento e a tomada de decisões. Então, todo ser humano precisa ficar de olho nas coisas ao seu redor, para ver se é aquilo mesmo. Eu posso estar andando pela rua e passo pela irmã Rose e eu falo, bom dia, irmã Rose. E ela não responde. Aí eu falo, ela é metida mesmo. Não respondeu meu bom dia. O coração, como foco da inteligência, porque para eles a inteligência
Estava no coração. Não se conhecia o cérebro, não se sabia a função do cérebro. Então, a função psíquica, a compreensão, a inteligência, né? As emoções e a tomada de decisões. No passado naquela época era considerado isso como o coração. Então, cuida do teu coração. Ou seja, compreenda, controle os sentimentos e tome as decisões corretas. Cuidar do coração é isso. Qual o texto? Leia novamente a passagem para mim, antes de você. O que diz sobre o coração? Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Isso. Então, o coração é o depósito da vida. E para eles, para o escritor, o coração nos permite compreender, porque a compreensão que hoje nós sabemos que depende do cérebro, naquele tempo achava que era do coração, os sentimentos, as emoções. Eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou triste. Essa percepção que um estudioso chamado Jung falou que não adianta você achar que está alegre quando você está triste. Não adianta você achar que você está amoroso quando você está com raiva. Então, essa é a avaliação. E o Jung diz assim, se você souber exatamente qual é a sua emoção, qual é o seu sentimento, e controlar isso, você vai se dar bem. Porque eu posso estar com uma raiva danada e descarrego em cima de você. Aí eu perco a sua amizade, prejuízo para mim. Mas se eu me compreender, se eu me entender minha compreensão, identificar minha emoção e tomar o caminho certo, eu vou me dar bem. Então, o pai tinha a obrigação de ensinar ao filho isso. Filho, pensa bem nas coisas, vê se é isso mesmo que você está achando. Tá? Avalie os seus sentimentos, vê se é isso mesmo que você está sentindo. Os jovens têm muito problema com isso, né? Às vezes eles têm um sentimento, por exemplo, uma paixão amorosa, e a inteligência dele está bloqueada. E ele não percebe, a menina não percebe que aquele rapaz é um bandido. E que se ela se relacionar com um bandido, ela vai ter problema. Entendeu? Quer dizer, não avaliou o sentimento. O sentimento por um bandido não é amor. É ilusão, é fantasia. Mas a pessoa é levada por isso. Então, fala o controle, o autocontrole. Tá bom? Comentário. A vida depende de autocontrole. A guarda do coração. Se eu me descontrolei, extrapolei, o meu coração ficou fora de controle. É como você está montado num cavalo e perder as rédeas. O cavalo vai para onde quer, joga você, leva você até derrubar você no chão. Ou a mim. Então, o autocontrole é a guarda do coração. Guardar o coração é manter o controle sobre o mundo interior, o qual determina o nosso modo de viver, a partir do pensamento, do sentimento e da decisão. Vigiar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso decidir constitui o controle do nosso coração. Guardar o coração depende também de manter o nosso mundo interior isento de influências danosas, de pessoas perversas. Muitos comportamentos impensados são aprendidos. Muitos comportamentos que nós temos, comportamentos impróprios, são aprendidos. A gente aprende de outro, copia de outras pessoas. Às vezes é do próprio pai, né? Ou do vizinho, ou do irmão mais velho. Hoje em dia, por exemplo, os adolescentes de 20 anos têm acesso à pornografia na televisão. Chama um menininho de 12 e introduz o menino naquela pornografia que ele, o grandalhão, descobriu, coloca o pequenininho assim. O pequenininho vê aquilo, aí diz, eu sou isso aí, eu sou homossexual. É distorção. Eu sou isso aqui, eu sou um pervertido. Então, cada um tem que guardar o seu coração.
Hoje nós temos cuidado. Aliás, eu nunca tive problema com essa questão de homossexualidade. Eu nunca tive preconceitos. Meus bons colegas, médicos, enfermeiros, colegas da escola, não tive problema. Mas é que essas pessoas, elas têm suas dificuldades. Se eu tenho um colega, igual eu tinha lá, um colega que era homossexual, um clínico geral excelente, certo? Se eu tenho problema com a condição dele, quem está fora de prumo sou eu. Eu não tenho que ter preconceito por causa disso. Agora, se houver algum problema, ele vai enfrentar. Se houver algum problema de alguém ficar com raiva dele, ou ele não saber lidar com as pessoas, ou ficar idoso e não ter filhos para cuidar dele. Pois bem, aqui está. Então, guardar o coração depende também de manter o nosso mundo interior isento de influências danosas, de pessoas perversas. Então, o último comentário foi... desculpa. Esse coração, hoje em dia a gente não fala muito dele, mas a maioria das pessoas sofre pressão alta. O quê? Pressão arterial alta. E está muito relacionado com as emoções que a gente sente. Você fica com raiva, você fica vermelho, ele para e totalmente a pressão. Né? E hoje, no grupo da família, alguém publicou, não lembro ninguém, mas se você está tendo um infarto, mas você pode se ajudar antes de chegar no pronto-socorro. Quem leu essa mensagem? Ontem. Foi ontem. Foi ontem? Quem leu? Só você? Eu não li. Eu gosto de ler essas coisas. Mas vale a pena, porque é exatamente a gente sente para o outro as pré-dores do infarto, né? E aí conta uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas ele te manda passar essa mensagem, né? É que você pode respirar fundo e tossir. Você respira fundo e tosse, então você força o coração até chegar na zona de socorro, pedir socorro, alguém para te levar. Eu achei interessante porque tem a ver com o coração tem a ver com a nossa vida ou morte. A gente morre também pela ação do coração. Eu acho que o salmista, o escritor do Salmo, do Provérbios, sabia desse efeito que as emoções atingem o nosso corpo. É na hora, irmãos. É na hora. Quando você fica com raiva, você prende a respiração, você dá um negócio assim, dá um negócio, uma vontade de agredir. Né? Então a gente reprime isso. E é bom reprimir, é lógico. Não é porque a gente fica com raiva que vai. Mas o ideal é a gente saber o que vai produzir raiva para evitar esse momento de ficar exposto à raiva. Eu acho que esse caminho aí, quando você sabe observar, você não se expõe a situações que vão ser irritantes para você. O contexto aqui diz, os antigos, eles percebiam que os sentimentos modificavam alguma coisa dentro delas. Por exemplo, se está com raiva, você pode liberar bile, sentir a boca amarga. Isso fala de amargura. Então, se nós usarmos os pensamentos, as emoções, afetando órgãos. O Aristóteles que separava as pessoas assim. Aquele que é impulsionado pelo sangue, é agitado, é sanguíneo. Então ele achava assim, que você ser inquieto tem a ver com o sangue.
O raivoso é a bile negra, a amargura, a bile amarga. Os antigos estudiosos médicos na Grécia descobriram isso, que a bile é amarga. Mesmo quando se mata um animal, né, lá na roça, era preocupação para tirar a vesícula biliar, para não deixar estourar, porque o amargo se espalhar para cá. Então, já tirou a vesícula? Eu acho que eu usava outro nome. Então, se pensava disso. O tranquilo, era dominado pelo fleuma. O fleuma corresponderia ao líquido linfático. E aquele que era dominado pelo fleuma era a pessoa serena. Né? Então, assim, Paulo era colérico, então comandado pela bile, colérico. Pedro era sanguíneo, impulsivo. Abraão era fleumático, tranquilo. Né? Então as pessoas tentavam entender a relação do corpo com o que você sente. Eles tinham um pouco de razão e não tinham outro de razão. Mas quando o escritor bíblico fala de guardar o coração, estava de cuidado do que você pensa, a inteligência, controle do que você pensa, da sua inteligência, sua compreensão, o sentimento e tomada de decisão. É isso. Então, guardar o coração significa que eu sou cuidadoso com as minhas interpretações. É o que eu falei. A irmã não me cumprimentou e eu interpretei como sendo um desprezo. Mas essa interpretação está errada. Ela está sem óculos, ela não me viu. A interpretação certa é essa. Então, a preocupação é que nós interpretemos da forma que não é a real. E aí nós vamos ter problemas. Então, guardar o coração é procurar sempre interpretar a situação da forma real. É manter controle sobre os sentimentos. Tá? Então, eu estou com medo. Eu preciso descobrir isso. Vou descobrir que esse medo não existe, não há perigo. E decisões. O que eu faço? Guardar o coração é não fazer besteira. Porque muitas decisões que nós tomamos são erradas. Decidimos de forma errada. Então, guardar o coração é também essa preocupação com o meu modo de agir. Então, guardar o coração é isso, na Bíblia. Coração é raciocínio e inteligência no viver. Não é raciocínio para você consertar um automóvel, não é raciocínio para você pilotar um avião. É para saber como você vai viver, entender e interpretar as coisas. Eu tinha duas pacientes que eram assassinas. Por acaso, 2 casos, mulheres que mataram o marido. Numa fúria. Elas foram presas, condenadas, mas o juiz autorizou que elas ficassem em casa, com PPM em casa, porque tinham crianças pequenas. Mas elas tinham que todo mês ir ao psiquiatra. E todo mês elas iam lá falar comigo. Ela disse assim: doutor, eu não sei o que me deu. Eu vi um homem com uma mulher, achei que era meu marido. Quando eu cheguei em casa, eu estava com outra raiva de cega, peguei o revólver que tinha lá e dei um tiro nele. E não era ele. Ele estava no trabalho, ele tinha vindo do trabalho. Quem estava com outra mulher lá namorando era outro homem. Ela achou que era o marido dela. Quer dizer, ela não interpretou a realidade. A outra, a mesma coisa. Ficou com uma raiva do marido que ele estava traindo, quando na verdade ele não estava traindo. Mas ela, numa fúria, deu um tiro nele. Eu acompanhei essas 2 mulheres, todo mês elas iam lá, eu fazia um relatório, para ver se elas estavam com a cabeça no lugar. O juiz queria saber se elas estavam com a cabeça no lugar e não corria risco de fazer novamente. Quer dizer, isso é que não guardou o coração. Não vigiou a sua interpretação. É isso mesmo? É assim mesmo?
Então, o que o escritor está dizendo é que é parte da educação do ser humano, é parte do sucesso na vida, guardar a mente, para não ser iludido. Guardar os sentimentos, controlar os sentimentos, porque às vezes nós explodimos. Tinha uma irmã aqui que falava, eu sou assim mesmo, eu sou explosiva não, é transparente não. Eu não levo coisa para casa, não levo coisa para casa. Então precisa refletir sobre isso. Nessa igreja é muito comum, uma pessoa está bem aqui maravilhosa, fazendo o serviço de Deus, aí o outro fala uma coisa que ela não gosta, ela sobe lá, tudo vai embora. Marido que deixa a esposa sem mais nem menos, mulher, outro dia veio, coitadinho, um pastor chorando aqui. A minha mulher decidiu ir embora, que eu não sirvo para ela. Como não serve para ela? Você casou há 30 anos e não serve agora? Ela também não ficou velha? Então é desmiolamento. Fala igual daquele do bem amado. Como é que era o nome do personagem? Né? Isso, do Panhosa. Isso é desmiolamento. A pessoa. Totalmente. Então o salmista, para dar certo, controle o coração. Não é isso aí, essa coisa de não ter infarto. Isso é claro, é válido. É absolutamente válido. Tudo que a gente puder fazer para proteger o coração da gente, dieta, exercício, tudo é importante. Acompanhamento médico. Mas aqui não está falando disso. Está falando do caminho, o halakha. Aquilo que nos permite seguir o caminho, que é o caminho que Deus quer fazer. E muito obrigado. Nós não temos atividade em grupo, mas fale como tem sido para você o controle dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. Alguém tem uma palavra? Obrigado, estou muito gratificado.